Oi, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou num cenário diferente. Já gravei um vídeo aqui nesse cenário para vocês, tem um bom tempo, mas eu estou no cantinho da minha irmã, pedi licença a ela para vir gravar aqui hoje para vocês. Confesso que estava com saudade. E esse vídeo é um vídeo muito especial sobre algumas coisas que eu estive pensando. Eu não sei se vocês também são assim, mas quando chega fim de ano eu fico um pouco reflexiva, pensando em algumas coisas que eu consegui fazer ou que eu planejei ter feito e não fiz, o que eu posso melhorar para o ano que vem. A gente sempre fica nesse sentimento. Então eu anotei no início do ano algumas coisas no meu caderninho e aí eu revisitei para ver, né? O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu quero levar para o ano que vem? O que eu quero, né, pedir ao Senhor que trabalhe em mim? O que eu posso melhorar? A gente sempre tem que melhorar, sempre tem que fazer, então eu queria conversar com vocês a respeito disso nesse vídeo. Falando sobre as metas em si, uma das coisas que eu coloquei, que eu escrevi, primeiro eu vou falar sobre coisas que deram certo, que eu consegui desempenhar, que foram boas, positivas, que eu quero continuar. E depois eu falo para vocês o que não deu certo, o que eu não consegui fazer. Confesso para vocês que algumas coisas eu tinha até meio que esquecido que eu tinha colocado nessa lista. Outras sim eu lembrei, mas vamos lá, vocês vão ver comigo aqui. Uma das coisas que eu coloquei aqui como prioridade para esse ano foi praticar mais a hospitalidade. E eu conversei com vocês num vídeo anterior, acho que no último vídeo, que eu tinha um pouco de dificuldade em receber pessoas, sabe? Conversei e falei, me abri mais para vocês. No vídeo anterior, que eu falei mais sobre esse assunto, era uma questão para mim, porque eu sempre achava que a casa tinha que estar perfeita, que tudo tinha que estar perfeito, ou então que eu não tinha o cenário ideal para receber as pessoas. Mas quando a gente passa a entender que não é sobre o que a gente tem, ou se aquela cadeira é perfeita, até comentei sobre isso, né? Eu pensava, ai meu Deus, essa cadeira não é tão confortável, como é que eu vou receber alguém assim? Eu tinha um certo receio de me mostrar, assim, vulnerável, de certa forma, para as pessoas, mas o Senhor trabalhou muito isso em mim esse ano, e eu consegui, não quanto eu gostaria, mas consegui receber algumas pessoas em casa e tenho melhorado, e eu tenho certeza que é um processo que quanto mais a gente passa a receber pessoas, mais a gente vai criando essa facilidade. Se antes, meu Deus, eu passava um tempão preocupada se eu vou comprar isso, ou se eu vou preparar aquilo, ou será que a comida vai sair boa? Hoje não, hoje eu já sei o que eu vou fazer, eu vou para algo que é mais prático, algo que eu sei que eu já sei fazer. Então assim, o Senhor tem me mostrou muito durante esse ano que eu poderia estar perdendo vínculos, amizades, por esse medo, por esse receio de receber, porque não tá tudo perfeito, tudo como eu gostaria que estivesse. As pessoas que estiveram lá em casa, com certeza, o tanto que eu conheço, elas não iriam se importar se eu sentar no chão, num tapete com a almofada, se eu comer... Não iam se importar com isso, sabe? Então, assim, eu vi que era algo que meu coração precisava ser tratado mesmo. Deixa eu tirar essa cortina daqui. Meu coração precisava ser tratado por isso, e o Senhor tratou e tem tratado muito ainda em mim. Gente, vocês estão percebendo uma oscilação aí na luz, porque eu tô aproveitando a luz do sol aqui da janela. Então, olha, tá clareando aqui, então eu vou correr para vocês não notarem tanto essa diferença aí. Outra coisa que eu consegui desde o início desse ano, que eu comecei em janeiro, foi postar vídeos no YouTube com mais frequência, com mais assiduidade. Gente, eu comecei em janeiro, postei o primeiro vídeo falando sobre o testemunho do nosso casamento. E aí eu continuei postando, às vezes eu conseguia com mais frequência, eu comecei postando um vídeo por semana, e às vezes eu conseguia 2 vídeos por semana, teve 1 ou 2 vezes que eu passei umas 2 semanas sem postar, ou 3. Esse último vídeo, por exemplo, do digitário que eu comecei a fazer, depois que a gente fez a cobertura lá na frente da casa, ficou um pouco escuro, aí ficou ruim para gravar, por isso que eu tô aqui na casa da minha irmã. Mas coisas que a gente vai resolvendo com o tempo, isso não é motivo para eu parar de gravar, né? Vou providenciar a iluminação, vai dar tudo certo. Mas é uma coisa que eu tô muito feliz de conseguir continuar, porque vocês sabem, eu comentei, acho que no primeiro vlog aqui que eu coloquei, é meu primeiro vlog, eu comentei com vocês que antes eu passei por um processo que eu tinha muita vergonha de gravar e tudo mais, aquela história. E hoje, graças a Deus, não falando sobre
nem quantas pessoas estão aí do outro lado me ouvindo, mas do quanto isso é importante para mim, e o quanto eu gosto de vir aqui conversar com vocês, compartilhar as coisas que o Senhor tem falado comigo, ou algo do meu dia a dia, algum vlog quando eu consigo postar. Então tem sido muito bom e é algo que com certeza eu quero continuar a levar para o ano de 2026, melhorar bastante e continuar postando aqui, porque é algo que eu gosto muito. Coloquei aqui também visitar mais quem eu amo. E eu confesso para vocês que eu queria ter visitado muito mais. A gente sempre tem, né, o que melhorar, sempre tem. Mas eu notei um avanço em comparação com o ano passado. Fiz um esforço maior, dei menos desculpas, me esforcei um pouco mais para visitar, porque assim, eu sou uma pessoa muito caseira. E a gente coloca muito desculpa na questão da correria, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas a gente tem que colocar como prioridade e intencionalidade aquilo que a gente quer que funcione. Isso funciona para tudo na nossa vida. Então, eu consegui visitar mais pessoas que eu amo, gostaria de ter visitado mais, porém eu estou feliz pelo avanço e quero melhorar no ano de 2026. Coloquei aqui também me alimentar melhor. E eu decidi não colocar no lado das coisas que eu não consegui fazer, porque maior parte do ano eu comi bem melhor. A gente deixou de comprar coisas lá para casa, assim, industrializadas, até por causa da alimentação de Sarinha. Então eu considero sim que a gente se alimentou muito melhor. Teve algumas vezes que a gente saiu a mais, assim, né? Porque assim, uma vez ou outra não tem problema nenhum, a gente comeu uma besteira, eu não sou muito rígida com essas coisas, não. Mas no dia a dia, sabe, não comprar tanto industrializado, a gente evitou ao máximo. Gente, esse ano, meu Deus, eu acho que um cachorro quente na minha vida comi um aniversário que eu fui, entendeu? Então assim, não comprei lá para casa, não trouxe lá para casa. Então, graças a Deus, a alimentação foi uma coisa que melhorou, sim, e é algo que com certeza eu também quero melhorar e continuar melhorando em 2026. E é claro que tem coisas, gente, que são mais pessoais, mais íntimas. Eu expus aqui para vocês coisas que, para incentivar vocês também a buscarem melhoria, mas tem coisas que são pessoais e que eu sei no que eu falhei, no que eu preciso melhorar, no que eu preciso mudar no ano que vem, pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Mas já vou aproveitar aqui esse gancho para passar para o outro lado das coisas que infelizmente não foram tão boas quanto eu gostaria e o que eu queria melhorar. E uma das coisas que eu sei que eu fracassei nesse ano foi atividade física. Meus amigos, quem me acompanhou aqui desde o início do ano, viu que os primeiros vídeos de janeiro, fevereiro, eu estava fazendo caminhada e eu desanimei, gente, da metade do caminho para cá, feio, fracassei feio, porque eu fiquei no intuito, né, lá em casa a gente estava conversando sobre entrar na academia, até Marcos tinha entrado, depois ele saiu, conciliando as coisas, tempo e tudo mais. E aí eu ia ter que ver alguém para ficar com Sarinha, toda aquela questão, né? Então, eu desanimei, gente, desanimei. Aí nem entrei na academia e nem continuei caminhando e nem nada. Mas é algo que eu preciso muito melhorar, preciso mesmo, e eu quero sim colocar como uma prioridade. Eu não vou desistir, gente, eu não vou desistir de tentar ser uma pessoa saudável, uma pessoa que se nega a ser sedentária, então eu não quero. Ano de 2026 eu pretendo sim, mais uma vez, sem problemas, tentar ser uma pessoa mais saudável, preciso. Outra coisa que não deu tanto certo quanto eu queria foi que eu não li o quanto eu tinha planejado. Eu planejei ler bem mais nesse ano. E assim, eu li, mas não li quanto eu queria. Inclusive o livro que eu comentei até no vídeo de Maquia e Fala, eu dei uma pausa, demorei, fico tentando, sabe, gente, voltar sempre, porque é uma prática que eu não quero deixar. Então a leitura é algo que eu deixei a desejar esse ano e quero melhorar muito. E já pegando o gancho da leitura, eu não segui o plano de leitura bíblica anual que eu tinha planejado. Mas assim, eu desisti do plano logo em janeiro. Eu vou explicar. Porque eu já fiz, Meu Deus do céu! Eita Deus! Eu já tinha feito planos, aqueles planos prontos que a gente vem ler tantos versículos, tantos capítulos por dia para você ler a Bíblia toda durante o ano. Então, eu já tinha feito isso e queria fazer novamente. Só que, gente, as coisas foram me atropelando e eu fui desanimando, sabe? Aí, para eu não parar, eu disse, quer saber, eu vou mudar logo, que aí é para eu não desistir e falhar
menos vezes. Então, eu desisti em janeiro de seguir aquele plano que eu já tinha feito, mas eu fiz o seguinte, eu vou estudar livros, eu vou parar para estudar, sabe, com mais esmiuçar mesmo, parar, anotar, e foi assim que eu fiz. Os livros que eu consegui ler, os livros que eu falo da Bíblia, eu consegui ler, eu me aprofundei mais, eu pesquisei mais, eu anotei mais, então assim, foi muito proveitoso também. Eu coloquei aqui desse lado das coisas que eu não consegui fazer, porque do jeito que eu escrevi eu não fiz. Eu mudei no meio do percurso, estudei Apocalipse, o livro de Romanos, então eu ia escrevendo tudo, ia pesquisando, diferentemente de quando eu fazia aquela leitura corrida, mais rápida, que você não para estudar de verdade, para pesquisar. Então assim, foi mais ou menos, não foi como eu queria, mas eu não deixei de ler, sabe? E, gente, o último tópico dos que eu não consegui fazer esse ano também, que eu tinha colocado como uma meta, e eu nem comentei nada sobre isso aqui, mas eu vou falar porque não tem nada demais a gente ser vulnerável uma vez na vida. E assim como eu sei que você talvez tenha sonhado, planejado algo para esse ano que não aconteceu, ou não foi do jeito que você queria, mas isso não significa que não vai acontecer. Talvez você esteja bem mais preparado no ano que vem para viver isso que você quer. Enfim, eu gosto de compor, eu gosto de escrever. E eu tinha algumas canções que eu já tinha feito, né? Já tinha escrito, canções que estavam guardadas. Eu não coloquei assim, a prioridade das prioridades. Mas sabe aquela coisa que você bota assim, Senhor, se o Senhor quiser... Isso pode acontecer, mas não foi algo que eu disse, meu Deus, eu quero a todo custo. Então era assim, se o Senhor quisesse. Mas sabe quando você não recebe aquele ok? Sabe? Dizer assim, não, vá, é o tempo, faça. Então, às vezes também eu posso não ter corrido atrás. Mas foram as canções que eu gosto de escrever, eu tenho algumas composições. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu já postei, acho que um dos primeiros, né, que eu gravei alguns covers, mas uma canção que é de minha autoria. Eu tenho outras escritas e guardadas. E eu pensei, eu queria lançar no Spotify, né? Como é que fala? Esqueci agora a palavra, vou deixar aqui a palavra para vocês. Eu queria colocar no Spotify, porque são canções que me tocam bastante, que nasceram de momentos com Deus, e eu gosto de compartilhar, eu gosto que pessoas ouçam. Gente, desculpa esse barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Tem umas crianças brincando aqui na rua, então tem um pouquinho de barulho no fundo aí. Essa é uma das metas que eu também gostaria que tivesse acontecido, não aconteceu, tudo bem. E se der esse ano, eu quero lançar. Eu tenho uma maneira de falar comigo que, por várias vezes, quando eu vou passar por um processo ou algo decisivo vai acontecer na minha vida, o Senhor me fala isso por meio de canções. Eu escrevo e guardo. E aí, quando Ele autoriza, eu compartilho com as pessoas. Eu espero, Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça no ano de 2026. Então, gente, eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha abençoado vocês. Coloquei aqui algumas das coisas, porque, como eu falei, tem coisas que são pessoais, são íntimas, mas eu coloquei algumas coisas aqui que foram boas, que deram muito certo, que eu consegui fazer. É tão bom a gente marcar o Czinho, né? Consegui. E outras coisas que não foram, que eu não consegui e que preciso melhorar no próximo ano. E é normal, acontece, né? Nem tudo a gente dá o check. Mas eu sou grata a Deus por tudo, por todas as coisas. Eu coloquei coisas muito pessoais minhas, que eu sei que eu não fui tão bem, no sentido assim de, não seria personalidade, mas comportamental mesmo, sabe? Teve uma coisa que eu me esforcei pra praticar, que foi a gratidão. E eu lembro que foi uma das coisas que eu escrevi. Eu lembro porque eu tô com o meu celular, não tô com o caderninho que eu anotei aqui agora. Mas eu coloquei a gratidão como um dos pilares, assim, não importa o que acontecer, eu quero ser uma pessoa grata nesse ano. E eu fui, gente, eu fui. Muitas vezes eu queria abrir a boca para reclamar, para murmurar, mas aí quando eu lembrava de tudo que o Senhor já fez, do quanto Ele é bom, eu dizia, não posso. Então foi uma coisa que eu me policiei bastante. Então que Deus abençoe vocês, continuem aqui no próximo ano. Eu creio que muitas coisas boas nós iremos viver juntos para a glória de Deus, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E Feliz Natal! Feliz Ano Novo para vocês!